Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham aqui pelo canal do YouTube da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp. Hoje estreamos o programa Processamento de Alimentos para Curiosos. Ele foi criado pela FEA com o objetivo de traduzir a ciência e a tecnologia de alimentos para todas as pessoas que não são especialistas, mas que gostam e que querem saber mais sobre esse assunto. Eu sou a Marina Mantovani, sou jornalista, responsável pela área de comunicação da ABIA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos. É uma honra para a ABIA ser parceira desse projeto, porque nós temos na nossa missão o compromisso com a melhor informação sobre os alimentos e seus processos de produção. No episódio de hoje, nós vamos ter duas apresentações, na verdade, duas aulas, né, com especialistas aqui da FEA. Então, estamos aqui com o Julian é engenheiro de alimentos e diretor associado da FEA. Bem-vindo, Julian, obrigada pela presença. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma grande alegria participar desse projeto para a gente levar ao público um pouco daquilo em que nós trabalhamos, que é um assunto tão presente na vida de todos nós. Então, eu espero que todos vocês gostem e aproveitem o nosso programa. Obrigada, Julian. E aqui com a gente também a Mirna Gigante, ela também é engenheira de alimentos, diretora da FEA. Mirna, muito obrigada pela iniciativa, pela participação. E aproveito para perguntar, queria que você contasse um pouquinho para a gente de onde nasceu a ideia desse projeto. Boa tarde, Marina, boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui hoje, estreando esse programa em parceria com a ABIA, né? Muito obrigada pela parceria. Bom, essa ideia nasceu da necessidade da gente trazer para a sociedade informações claras, objetivas e fidedignas sobre o alimento, especialmente sobre o processamento de alimentos. Atualmente, muitas pessoas falam sobre processos de alimentos, e nada mais pertinente que a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, que é a primeira faculdade de engenharia de alimentos do Brasil, ocupe um espaço ou crie um espaço para conversar com a sociedade sobre esse tema. Então, o que nós esperamos com esses programas é poder contribuir com o debate para um assunto que hoje faz parte do nosso dia a dia, né? Alimento, alimentação, o processamento, alimento processado. Então, a gente espera poder contribuir com esse debate. Ótimo. Obrigada. Obrigada, professores, então, pela presença. A todos que nos acompanham, gostaria de lembrar que vocês também podem participar, enviando aí as suas perguntas, as suas dúvidas aqui no chat do canal. Ao final das apresentações, os professores vão responder as dúvidas. Então, professora Mirna, estamos curiosos para descobrir do que são feitos os alimentos e por que eles estragam. Vamos lá, está com você. Um momentinho. Um momentinho que eu me perdi aqui na apresentação. Ele já está. Agora volta no share. Selecionar o more hide cruelty. Ele foi calorento para acompanhar. Bom, estou compartilhando a minha apresentação. Sim, Mirna, estamos vendo. Ok. Então, eu vou começar conversando com vocês nesse primeiro episódio, né, que a gente preparou, é por que os alimentos estragam. Tá? Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu fui preparar essa fala sobre por que os alimentos estragam foi buscar o que a gente encontra, né, hoje no mais utilizado Google, qual a definição de alimentos. E eu encontrei em 0,83 segundos 320 milhões de resultados me definindo o que é alimento. Então, alimento é toda substância digerível que serve para nutrir, alimentar, no sentido figurado, para manter, para sustentar. Então, essa definição de alimentos, com essa definição de alimentos, eu fui buscar o que significa estragar.
Tá? E eu encontrei 10.300.000 resultados em 0,32 segundos sobre o que é a definição de estragar alimentos. Né? Então, estragar é causar dano, causar estrago, prejuízo, apodrecimento, ficar em mau estado, danificar, deteriorar. Né? Então, esse é o conceito que a gente encontra de alimentos e de estragar alimentos. Então, partindo desses dois conceitos, né, o que é um alimento é uma substância que serve para nutrir, né, que serve para alimentar e nutrir, e o que é um alimento estragado é uma substância que serve para alimentar e nutrir, que sofreram algumas modificações. Né? Quando a gente pensa em nutrir, nós temos dois grandes grupos de nutrientes. Os macronutrientes, que são os carboidratos, gordura, proteínas, água, e os micronutrientes. E quando a gente, que são vitaminas e minerais. Quando a gente está falando em estragar, nós estamos falando em perda das características naturais, com deterioração, tornando o produto impróprio para consumo. Então, a pergunta é quem promove isso, né? Como que acontece essa deterioração? Não é exclusivamente pela presença deles, mas, com certeza, em grande parte pela presença dos micro-organismos. Então, principalmente pela presença dos micro-organismos, é que nós temos, então, o processo de deterioração de alimentos. Bom, então, em seguida, a gente vai ver o que são micro-organismos, né? Então, micro-organismos são seres vivos tão pequenos que nós só podemos enxergá-los com microscópio. Nós vivemos nos meios dos micro-organismos, né? Então, onde eles são encontrados? Eles são encontrados no ar, na água, na terra, as pessoas, nos animais, nos utensílios da cozinha, nas panelas que a gente usa, na roupa, no sapato, nas plantas de processamento de alimentos e no próprio alimento. Então, nós convivemos com um mundo de micro-organismos, né? Não existe um alimento natural que não tenha a sua carga microbiana inicial, certo? Isso é uma contaminação de origem. O alimento, assim como todos esses outros elementos que nós falamos, ou utensílios, eles têm a presença de micro-organismos. Agora, isso é a contaminação de origem, né? Aumentar essa contaminação ou controlar essa contaminação vai depender de como nós cuidamos desse alimento, né? O controle desses micro-organismos, o controle do alimento para inibir o desenvolvimento desses micro-organismos. Tá? Bom, aí a gente foi olhar um pouquinho qual é a percepção que as pessoas têm do micro-organismo, né? Então, de uma forma geral, os micro-organismos são percebidos pela maioria das pessoas como agentes essencialmente prejudiciais aos seres humanos, né? Nós temos doenças relacionadas a micro-organismos, né? AIDS, meningite, tuberculose, candidíase, dentre outras, né? Nós estamos falando da presença de micro-organismos. Então, eles são normalmente associados a um mal, digamos assim, né? Agentes prejudiciais. Mas nós temos também uma série de micro-organismos que não são causadores de doença, que, muito pelo contrário, eles são responsáveis pelo desenvolvimento de muitos produtos e processos. Então, eles são responsáveis pela produção de antibióticos, por processos de composição, por produção de vacinas, tratamento de esgoto e também pela produção de alimentos. Então, a microbiologia, nesse sentido, ele deixa de ser um assunto restrito ao laboratório para estar relacionado com as nossas questões do dia a dia, né? Os aspectos de higiene, de alimentação, de saúde, né? Vacinação, todos de biotecnologia, do ambiente. Então, hoje, a microbiologia sai do laboratório, né? Para estar envolvida nas nossas vidas, né? E todo mundo, de alguma forma ou de outra, tem conhecimento sobre micro-organismos, né? Na área de alimentos, quando a gente fala dos alimentos que são utilizados, né, onde se utiliza micro-organismos para fabricar, nós temos muitos exemplos, né? Vinho, cerveja, queijo, iogurte, pão, salames embutidos e vegetais fermentados, né, os picles.
esses alimentos fermentados, eles se utilizam do micro-organismo, mas de uma forma onde o processo de alimento tenha ação para controlar o desenvolvimento desses micro-organismos. Então, cria condições propícias para um desenvolvimento controlado dos micro-organismos de forma a desenvolver os produtos que são os produtos fermentados, os alimentos fermentados, certo? Bom, quando a gente está falando, então, da deterioração e não da produção de alimentos por micro-organismos, a primeira coisa que a gente pode perguntar é que a deterioração depende só da presença do micro-organismo? Na verdade, não. Tá? Não basta o micro-organismo estar presente, ele precisa de condições para fazer o seu desenvolvimento. Então, a primeira condição está relacionada à disponibilidade de água e de ar. Então, em relação à água, quanto mais água livre, melhor para o micro-organismo. Então, produtos mais úmidos, né, como carne, pescados, são produtos que são mais fáceis de ter o desenvolvimento do micro-organismo do que um produto onde a gente não tem a água, né? Em relação ao ar, a gente pode dizer que os micro-organismos, diferentes do ser humano, eles podem ou não precisar de ar para se desenvolver. E muitos micro-organismos que se desenvolvem na ausência de ar favorecem, são micro-organismos pastogênicos, né? Então, a ausência de ar pode favorecer o desenvolvimento de micro-organismos que são causadores de problemas de saúde nas pessoas, né? Que são os micro-organismos patogênicos. A outra coisa que esses micro-organismos precisam é de alimentos. Eles precisam de nutrientes, assim como nós, né, que falamos que o alimento é utilizado para entregar nutrientes, né, entregar proteína, entregar gordura, entregar carboidratos, os micro-organismos precisam de nutrientes para se desenvolver. Então, a gente pode, assim, imaginar, né, que entre o alimento ser produzido, né, e ele ser consumido, você tem uma batalha aí de quem vai consumir primeiro, né? Se é o micro-organismo ou se é o homem que vai conseguir conservá-lo para fazer depois do seu consumo, né? O outro fator que a gente tem que falar é em relação à temperatura, né? Então, os micro-organismos, no geral, eles crescem, aí eles se desenvolvem em temperaturas de 5 a 60 graus. Então, de 5 a 60 graus, dependendo, obviamente, do tipo do micro-organismo, é uma faixa boa, favorável para o desenvolvimento dos micro-organismos. Agora, se eles estão em temperaturas muito mais altas do que essa, ou muito mais baixas do que essa, dificulta o desenvolvimento. E muitas vezes você inibe, outras vezes você inativa esse micro-organismo. Outro fator muito importante no desenvolvimento do micro-organismo é o tempo, né? Por quê? Porque o micro-organismo ele vai se desenvolver, ele está ali se alimentando desses nutrientes, então ele precisa de tempo para se desenvolver. Mas, diferente da gente, né, que demora muito tempo para crescer e se desenvolver, as bactérias, no geral, elas têm um ciclo reprodutivo de 20 minutos. Então, a cada 20 minutos, a gente vai dobrar a quantidade de micro-organismos, né? Por isso que é muito importante a gente ter o cuidado com o preparo, com o armazenamento e com a distribuição dos alimentos, né? Outro fator que está envolvido no desenvolvimento desses micro-organismos é a acidez. De uma forma geral, alimentos com pouca acidez são mais propícios ao desenvolvimento desses micro-organismos, tá? Então, no geral, seriam os fatores como disponibilidade de água e ar, disponibilidade de alimentos, né, de nutrientes, temperatura adequada, tempo para acontecer o desenvolvimento e em que tipo de ambiente ele está no que diz respeito à acidez do alimento que está sendo, onde o micro-organismo está se desenvolvendo, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de micro-organismos e a deterioração de alimentos, né? Então, se não adequadamente armazenados, se não adequadamente processados, né, nós vamos ter, então, a perda das características naturais do alimento, que ele vai se tornar, então, impróprio para consumo. Isso seria a forma do estragar, o desenvolvimento de micro-organismos que leva o produto a ficar impróprio para consumo.
que ele perca as suas características naturais, as características que espera-se que ele tenha para ser consumido. Esses riscos que nós comentamos agora, esse tipo de contaminação, é o que a gente comentou, é o que a gente conhece como contaminação biológica. Então, a contaminação biológica são os fungos, bactérias, protozoários, vírus, vermes, né? São o tipo de contaminação que vai para o alimento e que vai propiciar a sua deterioração. Mas a gente não tem só esse tipo de contaminação. A gente pode falar também da contaminação física, e aí pode ser cabelo, pedra, feijão, caco de vidro, gilete no pão, grampos da caixa de papelão que você usa na indústria. Então, qualquer contaminação física pode estar presente, né? E isso seria, então, uma indicação de perda de qualidade também, né? Pode não estar estragado, mas pode ter cabelo, né? E isso é uma contaminação que não é aceitável para o consumo de alimentos. E o outro tipo de contaminação é a contaminação química, que pode vir de produtos de limpeza, de resíduos, né, na nossa cozinha, de resíduo de detergente, né, de inseticidas que são utilizados, mesmo de conservantes que podem ser usados em quantidades acima do recomendado, isso estaria relacionado a uma contaminação química, né? Então, essas são os principais tipos de contaminação que a gente pode encontrar nos alimentos, né? Então, para a gente fechar, né, por que os alimentos estragam, nós definimos, né, o que é o alimento, né, que são substâncias que têm a função de nutrir, de entregar nutrientes quando elas são consumidas, né, pela gente e pelos micro-organismos também. O que significa estragar, deteriorar, é perder o seu estado natural, né, perder a sua característica adequada para o consumo. Quem são os principais responsáveis, né, pela deterioração, que são os micro-organismos e as consequências da deterioração pelo desenvolvimento do micro-organismo. Quais são as condições para o desenvolvimento do micro-organismo? E os principais tipos de contaminação, né? A contaminação biológica, a contaminação física e contaminação química. Então, com isso, agora a gente já sabe, né, por que o alimento estraga, e o que o Julian vai abordar hoje com a gente é como fazer para evitar que os alimentos se estraguem, certo? Então, o que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Mirna. Aprendemos muitas coisas interessantes com a sua aula. Muito obrigada. Júlia, e agora que a gente já aprendeu um pouquinho mais, né, sobre os alimentos, a composição dos alimentos, a gente gostaria de te ouvir, né, e entender o que pode ser feito para evitar, né, que os alimentos estraguem, ou como a gente consegue conservar o alimento por mais tempo. Então, vamos lá. Por favor, me confirmem se vocês estão vendo a minha apresentação. Sim. Sim. Ok. Então, vamos lá, gente. Boa tarde mais uma vez. De novo, obrigado por estarem assistindo a gente nesse primeiro episódio do Processamento de Alimentos para Curiosos, parceria da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp com a Bia. E, bem, agora que a Mirna mostrou para vocês o que é um alimento estragado, o que são os micro-organismos e o que eles fazem para tornar nossa comida imprópria para o consumo, eu vou falar um pouco sobre algumas formas que a gente usa para conservar alimentos, até mesmo na nossa casa. E por que essas formas funcionam? Ou seja, por que os micro-organismos, eles não conseguem estragar um alimento quando a gente usa alguma dessas formas que eu vou falar para vocês. Então, em primeiro lugar, vamos lembrar, a Mirna comentou um pouquinho sobre isso, vamos lembrar de novo de algumas coisas que os micro-organismos gostam, ou seja, situações em que eles se sentem muito confortáveis para crescerem, para se multiplicarem e, assim, para atuarem na deterioração dos alimentos. Assim como nós, os seres humanos, os micro-organismos gostam de um tempo agradável, nem muito frio, nem muito calor,
ou seja, para eles poderem, sem muito frio, se exporem ao ambiente e trabalharem, nem muito calor. E bem, alguns talvez gostem um pouquinho mais de frio, mas não muito, e outros aguentam um pouquinho mais o calor, mas tudo sempre tem o seu limite. Os micro-organismos, eles também precisam de água, assim como nós, seres humanos, temos que beber água todo dia. Então, esses micro-organismos eles vão se sentir bem, mais dispostos, em um ambiente, em um lugar onde houver água disponível para eles consumirem. Mas atenção, essa água ela tem que ser água doce. Assim como a água do mar, que é salgada, tem sal, ela não mata a nossa sede, ela também não serve para os micro-organismos. E, óbvio, em ambientes muito secos, sem qualquer água, os micro-organismos também não vão se sentir bem. E, claro, assim como nós humanos e todos os seres vivos, os micro-organismos precisam se alimentar para crescerem fortes e saudáveis. Mas, da mesma forma que nós, eles não se alimentam de qualquer coisa. Em geral, os micro-organismos precisam de alimentos que sejam pouco salgados, não muito ácidos e nutritivos. Ou seja, os micro-organismos precisam de alimentos que tenham os carboidratos, as proteínas, os lipídios, demais componentes necessários para uma nutrição adequada. Então, gente, se os micro-organismos encontram todas essas condições favoráveis, eles vão se sentir muito bem, e aí eles vão se reproduzir, se multiplicar. E quando eles fazem isso, eles vão se alimentar dos nossos alimentos. E ao se alimentar dos nossos alimentos, eles muitas vezes vão transformar os componentes do alimento em outros componentes que muitas vezes são desagradáveis para nós, têm cheiro ruim, têm gosto ruim, ou até mesmo são perigosos para a nossa saúde. Gente, a gente vai falar aqui de 4 princípios de conservação de alimentos, que são estratégias que servem para fazer com que os alimentos se tornem lugares ou ambientes impróprios, inadequados para os micro-organismos, mas sem deixarem de ser adequados para nós, seres humanos, para o nosso consumo. E essas estratégias que eu vou comentar aqui são o calor, o frio, a remoção de água e a acidificação. Em cada uma dessas estratégias, eu vou usar um exemplo bastante conhecido por vocês, que provavelmente vocês já usaram na casa de vocês para conservar alimentos. Muito bem. Então, vamos começar falando do calor. A gente já falou que a maioria dos micro-organismos não sobrevive em temperaturas muito altas, sendo que alguns resistem mais, outros menos. Com isso, vamos tentar entender por que é importante, por exemplo, ferver o leite que sai da ordenha antes de consumir. Quando o leite é ordenhado, lá da vaca, ele, em primeiro lugar, entra em contato com o ar ambiente, com as partes externas do corpo da vaca, e, se for uma ordenha manual, também com as mãos do ordenhador. E também existem micro-organismos que já estavam no próprio leite dentro da vaca. Então, todas essas coisas estão cheias de micro-organismos que estão morrendo de vontade de se alimentar desse leite, que tem carboidratos, tem gordura, tem proteínas, porque esses são os componentes que os micro-organismos precisam para se alimentar e se reproduzir. Quando os micro-organismos se alimentam desse nosso leite, uma das transformações que pode acontecer é deixar o leite com um sabor desagradável, e que pode fazer até mal para a nossa saúde. Dessa forma, nós temos um leite aqui que a gente sabe que não é recomendável, não é indicado para o consumo. Para evitar que essas transformações indesejadas aconteçam, a gente sempre ouviu dizer que o leite tem que ser fervido. Quando a gente aquece, ferve o leite,
os micro-organismos que estão nele, que estavam se alimentando desse leite, vão morrer. E assim, o leite não vai sofrer aquelas transformações que o deixavam inadequado para ser bebido, e assim ele pode ser consumido e pode ser usado em outras receitas. Muito bom! Vamos então falar do uso do frio na conservação de alimentos. A grande maioria, não todos, mas a grande maioria dos micro-organismos não gosta de temperaturas muito baixas. Então, gente, quando eles estão nessa situação de temperatura muito baixa, eles vão ficar quietinhos, praticamente não se alimentam e não se reproduzem. É por isso que uma forma eficiente de conservar alimentos é armazenando esses alimentos numa geladeira ou num freezer. A gente vai usar como exemplo a carne. Quando um boi é abatido, a sua carcaça é cortada para preparar a carne para a sua distribuição, uma coisa que é necessária é retirar o sangue, as vísceras e outras partes que normalmente não são consumidas por nós. Mas os micro-organismos estão nesse ambiente e eles estão de olho nas proteínas da carne que servem de alimento para eles. Se a gente deixar esses micro-organismos em condições que eles gostam, eles vão se alimentar dessas proteínas e transformá-las em outros componentes que podem deixar a carne com uma cor, uma textura desagradável, com um cheiro muito ruim e contendo substâncias que fazem mal à nossa saúde. Portanto, uma carne imprópria para o nosso consumo. Se a gente quiser evitar que isso aconteça, uma das alternativas é congelar a carne. Ao congelar a carne, os micro-organismos vão ficar com frio, não vão se sentir confortáveis para se reproduzirem e se alimentarem. E assim, a carne ela pode permanecer por muito tempo nas condições que são adequadas e que a gente gosta para comer. Vamos entender agora como funciona a remoção de água. Mas, na verdade, o que a gente precisa, gente, não é necessariamente tirar a água do alimento. A gente precisa fazer com que a água que está no alimento não seja boa para o micro-organismo. E um bom exemplo para entender a ideia da remoção de água é a salga de peixes, como o bacalhau que vocês encontram no mercado, tá? Especialmente na época de Páscoa. A gente encontra esse bacalhau no mercado fora da geladeira, condições ambientes, mais salgado, com muito sal. Da mesma forma que a carne, os peixes, eles têm proteínas que servem de alimento para muitos micro-organismos. E os peixes, gente, têm uma quantidade enorme de água que os micro-organismos precisam para viver. Então, se um peixe ficar exposto a temperaturas agradáveis, junto com toda essa água, os micro-organismos vão ver nesse peixe um ótimo lugar para se multiplicar e se alimentar. E o resultado disso é que eles vão, de novo, produzir substâncias que dão um cheiro muito ruim, além de serem perigosas para a nossa saúde, de forma que esse peixe também não serve mais para o consumo por nós, seres humanos. Quando a gente salga um peixe, o que acontece? A água que está presente nesse peixe, ela vai ficar cheia de sal. E como eu falei antes, assim como nós humanos, os micro-organismos não gostam de água salgada para beber. Se toda a água disponível tiver sal, eles vão ficar desidratados, não vão sobreviver e, portanto, não vão conseguir transformar as proteínas do peixe naquelas substâncias que tornam o peixe inadequado para a nossa alimentação, de forma que a gente possa ter um peixe em condições ideais para o nosso consumo. E para completar, vamos falar de um método muito interessante de conservação de alimentos, que é a acidificação. O princípio desse método é que muitos micro-organismos não se adaptam a locais, a ambientes muito ácidos, ou seja, eles não gostam de alimentos com essas características. E o nosso exemplo aqui, os vegetais em conserva,
são produzidos fazendo justamente com que esse alimento ele fique ácido o suficiente a ponto de se tornar inadequado para o micro-organismo, mas não para nós. Então, a gente vai usar como exemplo o pepino, né, que, como quase todo vegetal, tem muita água na sua composição, além de ter açúcares e outros componentes que o tornam um alimento muito atrativo para micro-organismos. Se a gente deixar um vegetal como o pepino exposto ao ambiente, fora da geladeira, em alguns dias a gente vai ver ele mofando. E o mofo que a gente vê nada mais é que um tipo de micro-organismo chamado de fungo, que se alimentou de componentes que estão presentes no pepino e com isso produziu algumas substâncias que tornaram esse pepino desagradável e até tóxico para nós, seres humanos. A acidificação pode ser feita em casa de uma forma muito simples, que é colocando, adicionando a esse pepino, a esse vegetal, um componente ácido, como, por exemplo, vinagre. Mas também pode ser feita por um processo que é chamado de fermentação, a Mirna até mencionou a fermentação na apresentação dela, e é o seguinte, gente, explicando de uma forma muito simples, fermentação consiste em transformar açúcares que estão presentes no alimento em substâncias ácidas, como uma chamada ácido acético, que nada mais é o que a gente conhece como vinagre. E assim, o alimento vai ficar com uma acidez em que os micro-organismos que a gente não deseja não consigam sobreviver. O mais interessante, talvez o mais curioso aqui, é que esse processo chamado de fermentação, ele também é realizado por micro-organismos, mas não são os mesmos micro-organismos indesejáveis, são outros que nos ajudam a transformar alimentos e obter muitos produtos que nós gostamos. Acho que a Mirna até comentou um pouquinho, né, que além dos picles em conserva, através da fermentação que a gente produz outros alimentos como iogurte, cerveja e tantos outros. Muito legal, pessoal. A gente viu, então, alguns exemplos, 4 exemplos de técnicas que servem para conservar alimentos e que são aplicadas, como vocês viram, até mesmo por nós nas nossas casas. A gente usa sal, acidificação, nós aquecemos, nós refrigeramos, nós congelamos alimentos no nosso dia a dia, sempre com o objetivo de evitar o crescimento dos micro-organismos responsáveis pela sua deterioração. Agora, gente, ficou fácil entender como que isso pode ser feito em casa, onde os alimentos que estão lá são para o nosso consumo e para o consumo da nossa família. Imaginem agora como seria, tá? Como teria que ser produzir e conservar alimentos para toda a população. Vamos falar, o Brasil, por exemplo, tem mais de 200 milhões de habitantes. O mundo tem mais de 7 bilhões. E nós temos que alimentar todas essas pessoas com produtos em bom estado. E para isso, os princípios de conservação devem ser aplicados em escalas que são muito maiores do que a cozinha da nossa casa. Desde a colheita no campo, o transporte, a distribuição, a venda nos supermercados, ou mesmo em refeições coletivas, como em restaurantes, nas escolas, no nosso trabalho e por aí vai. Então, o nosso desafio, agora que a gente conhece os princípios e alguns métodos de conservação de alimentos, é como a gente vai fazer para conservar grandes, enormes quantidades de alimentos? Bom, a resposta para isso é o que a gente vai ver no próximo episódio do nosso programa, que irá ao ar dia 27 de julho, aqui mesmo no canal da Fé do YouTube. Muito obrigado, gente. E agora acho que a gente vai aguardar as perguntas de vocês. Tchau. Obrigada, Júlia, muito interessante. A gente já está curioso aqui para o próximo episódio, com certeza, em julho. Estamos chegando aqui algumas perguntas, né, para a gente, aí eu vou deixar à vontade
para os professores, o Júlia ou a Mirna responderem. A gente recebeu uma pergunta aqui da Adriana Souza, deixa eu localizar aqui. Ela pergunta assim no chat: mas os micro-organismos nos produtos fermentados ficam vivos depois do produto pronto? Opa, lá estão eles, né? Sim, a gente utiliza os micro-organismos para desenvolver os produtos. E depois a gente usa formas de conservação para inibir esse desenvolvimento. Então, eu uso o micro-organismo, por exemplo, eu uso o micro-organismo para fazer um iogurte. Depois, esse iogurte é mantido na geladeira para inibir o desenvolvimento do micro-organismo, né? Então, depende da acidez. Então, da acidez, da quantidade de água, para a gente ir acrescentando barreiras que vão inibindo o desenvolvimento do micro-organismo. Agora, sim, iogurte é um produto vivo, queijo é um produto vivo, onde o micro-organismo continua presente no produto. Então, você tem as formas de conservá-lo para manter essa qualidade. O micro-organismo está numa condição onde a taxa dele de desenvolvimento é muito baixa, é muito pequena. Então, essa taxa de desenvolvimento pequena é que faz com que o produto tenha uma vida de prateleira maior. E aí, quando chega o momento onde ela perde, né, você pode ter uma taxa lenta, mas tem desenvolvimento, vai perder as características do produto. Por exemplo, o iogurte fica muito ácido, e aí as pessoas não querem mais ele para consumo porque ele ficou muito ácido. Por exemplo, não sei, Júlia, você gostaria de complementar alguma coisa aí, com mais algum exemplo? Não, eu estou aqui dançando no leite. É isso mesmo, Mirna, mas eu acho legal falar para a Adriana, que fez a pergunta, né, Marina, que Desculpa, Júlia, perdão, não foi a Adriana que fez a pergunta, a gente já vai corrigir aqui o nome. A Adriana mandou outra pergunta, peço desculpas aqui para vocês. A gente já atualiza o nome da pergunta, da pessoa que perguntou. Beleza, desculpa, professor. Mas o que é legal a gente observar, né, que a gente está aqui, quando a gente fala em fazer uma fermentação, como por exemplo no iogurte, e em seguida refrigerar esse iogurte, é associar dois métodos de conservação, né? Então, a gente, como a Mirna colocou, a gente pode querer que os micro-organismos, os bons, que vão fazer a fermentação para produzir o iogurte, eles atuem, tá, para que o iogurte chegue a ficar com as características que a gente gosta, mas que a partir de certo ponto eles atuem menos ou deixem de atuar. E aí a gente pode associar um segundo método de conservação, que é, por exemplo, a refrigeração, que é um dos, eu falei congelamento, mas uso do frio, que é um dos que a gente comentou hoje. Acho que seria isso. Obrigada, Júlia. Adriana, desculpa, vou fazer a pergunta da Adriana agora, tá? Ela perguntou qual o intervalo de temperatura para manter a carne livre de micro-organismos. Ou acho que qual é a temperatura ideal, talvez tenha sido essa pergunta, para deixar a carne livre de micro-organismos. Muito bem. Quando a gente... Agora é a Adriana mesmo, né? Quando a gente fala em temperaturas associadas a crescimento de micro-organismos, né, nunca vai existir a resposta, tá? Então, assim, partindo do princípio, Adriana, de que o frio é um inibidor de crescimento de micro-organismos, tá? Quanto menor for a temperatura, menor vai ser a velocidade com que eles se reproduzem. Tá? Lembrando que, quando a gente fala em frio, Adriana, a gente muito dificilmente está falando em eliminar os micro-organismos, em matar os micro-organismos que estão presentes. A gente está falando em deixar eles quietinhos, sem se mexer, sem agir, sem se reproduzir. Então, temperatura baixa é isso. Então, indo um pouquinho para a qual temperatura, né, a gente tradicionalmente tem o que a gente chama de congelamento e o que a gente chama de resfriamento. Congelamento
em alimentos, né? Então isso vale para carne, vale para tantos outros alimentos, a gente costuma falar da temperatura de menos 18 graus, que é a temperatura em que a gente vai dizer que, olha, nessa temperatura abaixo dela não existe reprodução de micro-organismos. Mas atenção, não é que não existam os micro-organismos, eles estão lá, mas eles não estão fazendo nada, eles não estão se multiplicando, ok? O que de repente nos leva a uma possível outra pergunta, que é, a hora que eu tirei essa carne que estava congelada, tá? Tudo bem, eu posso deixá-la descongelada o resto da vida porque não tem micro-organismo? Não. Os micro-organismos que estavam nessa carne congelada, agora em temperaturas descongeladas, em temperaturas ambientes, eles podem voltar a se multiplicar. Isso. Marina, você poderia ler a pergunta para mim de novo? Eu gostaria de responder também. Claro, a Adriana, ela quer saber ela perguntou, né, qual o intervalo de temperatura, né, graus Celsius, para manter a carne livre de micro-organismos. Eu acho que era só o reforço aí do que o Julian falou, que é muito importante a gente saber que alimento não é livre de micro-organismos. Tá? Alimentos, nem a carne, nem o outro, ele vai ser livre de micro-organismos. O alimento, ele tem uma contaminação de origem, ele tem uma presença de micro-organismos de origem, que não necessariamente são micro-organismos que podem causar mal para o ser humano, que podem causar doença, mas sim são micro-organismos deteriorantes. Então, ele pode deteriorar o alimento, né? E a velocidade que isso acontece, né? Como o Júlia falou, não existe uma coisa específica, embora exista um padrão sendo utilizado, né? Por quê? Porque se eu falar para ela, olha, mantenha a 7 graus, depende da temperatura, da carga inicial de micro-organismo, isso depende de como o produto foi manuseado antes de ser colocado para refrigerar ou para congelar, tá? Depende das condições higiênicas que aconteceu o abate, o transporte. Então, não existe uma regra específica que eu falo assim, é garantido, né? Por quê? Porque tem todo esse entorno. E ainda complementando, né, com o que o Julian já falou, enquanto eu estou na baixa temperatura, eu estou inibindo o desenvolvimento do micro-organismo. Isso significa que naquela condição, ele não está se utilizando dos nutrientes do alimento para se desenvolver e produzir os seus metabólitos, que é os que vão prejudicar os alimentos, né? Da mesma forma que, eu acho que tem um exemplo, né, que é muito interessante, porque não existe um micro-organismo do bem e do mal estritamente. Se eu pensar nas bactérias lácticas que vêm no leite, se elas se desenvolvem no leite, elas acidificam o produto. Então, o produto fica ácido e estraga, azeda, certo? Por isso que a gente faz os tratamentos que o Júlio falou. Se ela, no leite cru, né, no leite mesmo pasteurizado, que tem as bactérias, elas desenvolvem e se acidificam o leite. Essas são as mesmas bactérias que a gente usa para fazer iogurte, porque iogurte eu quero acidificar o leite. Ou para fazer queijo, porque para fazer queijo eu quero a ação das bactérias, eu quero os metabólitos que elas produzem. Então, é importante, assim, não existe esse sempre do bem ou sempre do mal. Depende para quê. Em ciência é muito assim, em ciências de alimentos é mais assim, nessa que não tem uma resposta absoluta mesmo. Tá? Obrigada, Adriana. Espero que a Adriana esteja satisfeita com as respostas. Adriana, qualquer coisa complementa aí no chat. A gente tem uma outra pergunta, professores, da Germana Alves, e é uma pergunta boa porque é uma coisa que todo mundo faz ou já fez em casa alguma vez, eu tenho certeza. Ela pergunta assim, deixar o brócolis, por exemplo, de molho na água com vinagre, é eficiente? Eficiente para quê? Eu ia perguntar a mesma coisa. Acho que para deixar apto para o consumo, não sei, estou interpretando, tá, Germana? Me perdoa exato, se eu sei.
para deixar próprio para o consumo, para não fazer mal? Quer dizer, vai resolver se eu colocar ali na água com vinagre por uns 10, 15 minutinhos? É uma forma, né, de higienizar, né? Então, eu posso lavar na água, né, lavar na água corrente. Muitas pessoas usam colocar de molho com uma colher de cândida, tem uma regrinha de volume de água, uma colher de cândida, né, que você vai estar usando hipoclorito, ou no ácido, que é o caso do vinagre. O que você faz com o vinagre, colocar o brócolis no vinagre, sim, é uma forma de, se você tiver ali micro-organismos que podem se desenvolver, que ajuda a higienizar o produto, tá? Mas é uma forma. Eu posso fazer de diferentes formas, né? E sim, a resposta é sim. É eficiente para a limpeza, mas isso não muda a característica do produto que precisa ser devidamente higienizado para ser consumido, tá? Ele não vai fazer nenhuma modificação. É um método eficiente de higienizar alimentos. Julian, algum complemento? Não, é isso, né? Agora, sempre importante, né? O uso de vinagre para higienizar alimento, ou seja, usar o princípio da acidificação, que é um dos que eu comentei para combater micro-organismos em um alimento, é o que a gente está fazendo quando a gente coloca o brócolis na água com vinagre, mas existe uma coisa que está por trás disso e que é importante, que é quanto vinagre, né? Porque a pergunta que vem depois, coloco na água com vinagre, mas quanta água e quanto vinagre? Bom, eu não vou dar a resposta de quanto vinagre é, porque realmente eu confesso que eu não estou acostumado, não costumo fazer isso muitas vezes na minha casa, né? Embora muitos façam. Mas a quantidade tem que ser uma quantidade suficiente para que essa mistura de água com vinagre chegue na acidez suficiente para combater de forma eficiente os micro-organismos que estão nesse brócolis. Muito interessante. O Luiz Pierre fez uma pergunta aqui muito curiosa, né? Ele pergunta assim: por que quando usamos um garfo que colocamos na boca, dizem que aceleramos a deterioração? No interior de São Paulo, a gente ouve muito, não, usar o mesmo garfo, colocar o mesmo garfo, falar não pode, azeda, estraga o alimento. Isso é verdade, não é verdade? Bom, a explicação para isso, independente de dizer se isso é uma verdade, é que a nossa boca tem micro-organismos. Não é? Então, quando a gente tá colocando um garfo na nossa boca, além de colocar a comida na nossa boca, nós estamos colocando micro-organismos que estavam na nossa boca no garfo. Se esse mesmo garfo for colocado na comida, no prato de comida de novo, ou na travessa de comida da qual todo mundo está servindo, existe uma chance de que os micro-organismos da nossa boca acabem parando na comida que todo mundo vai comer e, como eles gostam muito de comida, eles vão fazer a festa nessa comida, né? Vão se alimentar dela, se reproduzir e transformar essa comida aí, na linguagem que a gente usa, azedar, que é uma das possibilidades, né? Mirna. Acho que não tem. É o conceito mesmo de micro-organismos, né? Uhum. O conceito de que eles estão em todas as partes, né? E hoje inclusive em nós, né? Sim, é o que eu ia falar, né? E hoje a gente tem cada vez mais o conceito do nosso microbioma, né? Que é a microbiota do nosso trato gastrointestinal e qual é o papel dela na nossa saúde, né? É uma coisa muito importante isso. Qual é o papel na saúde, como acontece o processo digestório, absorção de nutrientes e qual a conexão isso com a nossa saúde. E quem faz isso hoje é cada vez mais identificado, né, a presença do micro-organismo, né? É o que a gente hoje na ciência escuta aí como o eixo cérebro-intestino, o eixo intestino-cérebro, né? Eu acho que é interessante. Mas é por aí, é micro-organismos também. Muito bom.
Só tem pergunta boa aqui. A Daiane está perguntando, é verdade que não pode descongelar e congelar de novo? Acho que isso é uma dúvida comum também, né? Quando a gente descongela um alimento, a gente pode congelar de novo, né? E por quê? Vou, você vai, Júlia? Você. Depois eu Estou indo. completo. O congelar e o descongelar, né? O processo de congelamento depende muito de como acontece. Quando a gente fala no congelador da nossa casa, a gente congela, que é para um processo lento de congelamento. Então, a gente pega o produto, coloca no refrigerador e ele vai formando os cristais de gelo, né, numa velocidade onde a gente tem cristais de gelo grande. Nos processos industriais, os alimentos são congelados por técnicas muito mais sofisticadas, né? Em algum momento a gente deve estar falando disso na sequência dos programas, mas você usa túneis de congelamento, você usa formas de congelamento rápido, de forma que você tenha a formação de um grande número de cristais de gelo pequeno. Quem congela é a água, né? Então, também, assim como o vinagre, né, depende. Depende para quê, daí, o que vai acontecer. Então, você pode ter no descongelamento uma alteração da estrutura física do produto, porque você tem cristais de gelo, os cristais eles cresceram, eles foram rompendo células. Esses alimentos que nós estamos falando é uma estrutura de célula. Proteínas têm sua forma, carboidrato tem sua forma, né? E isso tudo está num sistema extremamente complexo de interações. Então, quando você tem o descongelamento, você pode já romper esses tecidos. Quando você congela, você está novamente congelando e criando cristais grandes nessa estrutura molecular. Estamos falando das moléculas do alimento. Então, o congelar e o descongelar, ele pode causar essa modificação física que não é desejada, né? Porque vai afetar a estrutura e a textura do produto. E aí também, em relação à questão de micro-organismo, depende de como eu descongelei, né? Eu tirei do freezer, coloquei na geladeira, o alimento não passa por um período grande, numa temperatura ambiente em cima da pia, onde eu coloco numa temperatura que os micro-organismos que estão lá vão se desenvolver. Então, tudo vai depender. Eu descongelei, ficou na temperatura ambiente. Eu vou congelar. Eu posso ter congelado um produto com uma carga microbiana maior? Sim, posso. Porque eu posso ter dado, durante o descongelamento, oportunidade para o desenvolvimento do micro-organismo. Então, esse congelar e descongelar é proibido? Mas você tem consequências. Né? E quais consequências? Depende do produto, depende da forma de descongelamento, do tempo que ficou descongelado. Né? Assim, algumas coisas que engenheiros ficam assustados são carnes do lado da churrasqueira a tarde inteira para ser assada. É melhor que elas fiquem na geladeira e a gente vai tirando para assar. Você vai mantendo refrigerada e não, né, desenvolvendo esses micro-organismos aí nessa temperatura ambiente. Então, congelar e descongelar também passa por isso. E eu queria fazer um gancho aqui, se me permite, que é retornar a uma informação anterior que eu recebi de uma amiga que está assistindo o programa, que diz o seguinte, que na época do cólera era recomendado meio copo de vinagre e 1 litro de água para fazer a imersão de verduras. Então, acho que é uma informação aí que pode aí ser a proporção relevante que o para o Júlia ouvinte, queria. né? Aí pode ser relevante para o ouvinte, já que eu e o Júlia não colocamos vinagre na verdura, certo? Obrigada. Júlia, você quer complementar sobre o congelamento? Acho que a Mirna falou tudo, né? Ela abordou o aspecto mais físico da carne, que é essa mudança de estrutura, que faz com que mude a textura da carne, depois que congela, descongela, congela de novo, ela tem essa perda de água, fica ressecada, então tem a parte mais de qualidade sensorial e tem a parte de micro-organismos também, que ela colocou muito bem, então nada a acrescentar. Muito bem.
O Fabiano, ele quer saber o que vocês poderiam dizer sobre industrializados cárneos sem nitrito e nitrato. Eu aproveito para emendar numa pergunta, então agora eu vou pedir licença, porque eu gostaria de primeiro entender o que é nitrito e o que é nitrato. Então, acho que vocês poderiam começar por aí, vou facilitar para quem, como eu, também não sabe. E aí, depois, então, a pergunta do Fabiano. Ah, Vai, Júlia. eu começo, você completa, e é interessante, né? A gente está vendo as perguntas aparecerem, e aí, Marina, elas vão nos dando a dica do que a gente pode abordar nos nossos próximos capítulos, né? Então, muitas coisas, muitas dúvidas sobre carnes, né? Talvez seja legal a gente aprofundar mais para frente. Nitrito e nitrato, para começo de conversa, são sais, tá? Assim, o nosso sal de cozinha, o nome científico, o nome químico dele é cloreto de sódio. Tá? Nitrato pode ser nitrato de sódio, nitrato de alguma outra coisa, mas quimicamente eles são classificados como sais. E a primeira função dos sais é justamente, num dos exemplos que a gente colocou hoje, lá do bacalhau, sal se ligar na água para reduzir a ação dessa água, reduzir a disponibilidade dessa água para o micro-organismo. Então, assim, a primeira função, se eu sou permitido dizer isso, a primeira função dos nitritos e nitratos em uma carne processada é atuar como sal, diminuindo a atividade da água e, portanto, fazendo com que micro-organismos não encontrem água disponível para beberem, para consumirem. Então, essa é a primeira questão. Depois, o nitrito ele tem uma outra função que é específica de carne, que é relacionada com cor, né? Aquela cor de carne dos processados de carne embutido, aquele vermelho bonito, ele está relacionado com reações químicas específicas dos nitritos e nitratos com substâncias que estão presentes na carne. Então, tem uma função de conservação, tem uma função de proporcionar a cor, né? Então, invertendo agora, né, acho que o Fabiano, que fez a pergunta, eu já troco todos os nomes, Marina, ele perguntou ao contrário, né, o que é o alimento, a carne sem nitrito e nitrato. Bom, para começo de conversa, uma carne sem nitrito e nitrato é uma carne em que não vai haver a atuação desses componentes, tanto em relação à redução da atividade de água e em relação à cor. Isso significa que não pode ter carne sem nitrito e nitrato? Não necessariamente, né? E aí os profissionais de alimentos, as indústrias de alimentos, nós pesquisadores da área de alimentos, estamos aí para, de repente, tentar desenvolver novas formas, novos ingredientes para substituir os nitritos e nitratos e que cumpram a mesma função, porque eu imagino que o que está por trás da pergunta do Fabiano é provavelmente uma informação de possíveis perigos à saúde no consumo exagerado de nitritos e nitratos. Eu imagino que o que motiva a pergunta é isso. Então, assim, essa é a importância dos nitritos e nitratos, né? O que não impede que nós, da área de alimentos, busquemos alternativas. Eu gostaria de complementar, né, que você tem o nitrito e o nitrato, eles vão estar normalmente relacionados, então, a uma conservação bacteriana, né, e que hoje, em função mesmo de uma demanda do consumidor, de uma mudança desse perfil do consumidor, muitas empresas e muitas pesquisas estão voltadas para a substituição do nitrito e do nitrato por tipos de conservantes que são mais naturais, né? Então, a gente tem alguns tipos de outros conservantes que são explorados, né, naturais, em substituição ao nitrito e nitrato, que estão relacionados ao crescimento bacteriano, né, e como agentes de fixação de cor e agentes de maturação, de cura, né? Então, os sais de sódio, de nitrito e nitrato estão relacionados a isso, né? A pergunta é muito, quer dizer, como a gente vê, eu vejo como uma forma muito positiva,
tá? Vejo como uma forma muito positiva esse desenvolvimento de uma alimentação mais saudável, de uma preocupação com as substâncias que podem estar envolvidas em desacordo. Desacordo eu não diria, porque senão elas não estariam permitidas, né? Acho que uma coisa muito importante é que o processamento de alimentos ele é feito, os ingredientes utilizados são os autorizados pela Anvisa, ou seja, os mesmos que são autorizados, né? O órgão que autoriza o nosso medicamento, a nossa vacina, né? Então, você tem uma ciência por trás disso que permite essa utilização, o que absolutamente não invalida a busca por produtos mais naturais para vir a substituí-los, e que isso existe hoje de uma forma muito importante na cadeia de produção de alimentos e na cadeia de processamento de carnes também. Acho que seria assim, eu como vejo de uma forma muito positiva, e eu acho que a gente tem que entender cientificamente que as substituições, ou as substituições que a gente busca, muitas vezes elas precisam de muita pesquisa, de muita ciência para poder ser feita, de forma que a gente entregue, né, enquanto profissionais da área de processamento de alimentos, um alimento seguro lá na ponta para o consumidor. Seguro e que você garanta o prazo de validade dele. Se eu estou falando que é seguro por 40 dias, eu tenho que garantir isso cientificamente. Isso é muito importante. Obrigada. Obrigada, Mirna, Júlia. Tem uma pergunta da Lia, que volta um pouquinho também na questão ali anterior, de higienizar, né, verduras, folhas. A gente já aprendeu aqui, né, a Mirna já passou, inclusive, a proporção aí de água e vinagre, que é a correta, e o Julian comentou que não tem o costume, né, de fazer a higienização dessa forma. Então, a Lia pergunta: o que se deve acrescentar na lavagem das folhas para retirar os micro-organismos? Você vai, Júlia? Então, Elia, como a gente comentou, não existe uma alternativa. E uma das opções colocadas aqui, embora o Julian aqui tenha dito que não costuma fazer isso na sua casa, tá? Não significa que não seja importante, tá? Que não seja válido, e tá? O uso de vinagre ou de qualquer substância que seja capaz de tornar o ambiente onde o alimento está mais ácido é uma alternativa interessante. Agora, foi falado, né, de uma outra substância que costuma ser usada para lavagem, especialmente de verduras e vegetais, que é o hipoclorito, né, que também são substâncias, tá, que têm a função de combater o micro-organismo. Então, assim, a gente não abordou aqui todos os métodos de conservação, e de repente falta comentar, e a gente vai fazer isso em um programa dedicado provavelmente exclusivamente a isso, que é o uso de aditivos, né? Então, quando a gente fala de hipoclorito ou de outras substâncias que às vezes tem um nome que assusta, né? A gente está falando de substâncias que hipoclorito também é um sal, né? Coincidentemente ou não, que tem a função de tornar esse meio em que o micro-organismo está mais nocivo a ele, mais desagradável a ele. Então, a gente vai falar do vinagre, do hipoclorito, e poderíamos estar mencionando outras substâncias que atuam como agente antimicrobiano, tá? que vão cumprir bem essa função, tá? Sempre tomando cuidado com uma dosagem não exagerada, para que esse alimento ele se torne ruim para o micro-organismo sem se tornar ruim para o consumidor. Certo. Eu gostaria de complementar da seguinte questão, né? A pergunta é o que mais a gente pode fazer, né? Eu queria fazer uma reflexão que é assim: na indústria, nós também usamos o que é a remoção física do micro-organismo. Então, a água corrente, né? A água que está batendo na folha que você está lavando, você passar a mão na folha,
né? Você usar essa forma de limpar, que é diferente do brócolis, né? O brócolis é mais difícil você fazer isso, né? Então, aí ele vai para essa imersão. Mas a remoção física de micro-organismos, ela é, inclusive, hoje, de umas técnicas inovadoras na indústria. E ela é também técnicas muito antigas, né? No passado, e na verdade não é no passado, até hoje, em produtos artesanais, você remove as bactérias do leite, deixando o leite em repouso, reforma parte das bactérias, deixando o leite em repouso num tanque grande e raso, de forma que a hora que a gordura sobe, ela carrega os micro-organismos, porque a gordura tem o tamanho do micro-organismo. Isso é uma separação física, certo? Simplesmente por você ter aí a diferença de densidade, a gordura sobe e leva o micro-organismo. Outra forma de fazer essa remoção de micro-organismos é por centrifugação. Outra forma é por filtração. Então, o que eu estou fazendo paralelo? Que é uma remoção física. E a água corrente na sua verdura remove fisicamente o micro-organismo, sem precisar de um recurso para inativá-lo, sem precisar do ácido, tá? Para inativar. Então, assim, a lavagem adequada, ela pode ser complementada com a imersão no hipoclorito, com a imersão no vinagre, mas a remoção física anterior a essa lavagem é importante para você preservar o alimento também. Tá? E isso é utilizado, inclusive, na indústria, inclusive técnicas mais recentes buscam essa possibilidade. Como, por exemplo, apareceu no mercado recentemente o que chama um leite microfiltrado. É você fazer a separação do micro-organismo por filtragem. Então, é um paralelo do que a gente faz em casa, do que a gente busca reproduzir cada vez menos, com menos química e mais ações físicas, mecânicas, para fazer o controle desses micro-organismos. Ou de conservantes naturais, que eu acho que seria um caminho que a gente trabalha, né, dentro da pesquisa na indústria, com a pesquisa na universidade, que chega nas indústrias posteriormente. Obrigada. Excelente. Amanda quer saber o seguinte: os micro-organismos no iogurte, eles ficam vivos depois de pronto? Depois do iogurte pronto, os micro-organismos permanecem vivos? Sim, os micro-organismos. Bom, Julieta, eu nem te perguntei, né? Iogurte Não, já foi essa é sua, Mirna. Eu nem falei nada. Então, sim, Amanda, os micro-organismos ficam vivos, né? Os dois micro-organismos típicos do iogurte, Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, eles trabalham juntos para fermentar o leite e fazer com que ele desenvolva aquela característica de textura, de sabor, de aroma do iogurte. Por definição, por legislação, o produto só pode chamar iogurte se os micro-organismos estiverem vivos. E eles têm que estar vivos durante toda a vida de prateleira. Então, duas coisas limitam a vida de prateleira do iogurte. Não ter os micro-organismos vivos, porque, como eu disse, à medida que o produto vai envelhecendo, vai ficando na vida de prateleira, os micro-organismos estão lá e eles continuam o seu metabolismo e continuam a produzir ácido, tá? Mas numa velocidade muito menor. Então, vai levar lá 30 dias. A hora que eu estou fazendo o iogurte, eu coloco esses micro-organismos a 45 graus. A hora que eu pôr na geladeira, eu coloco a 5. A 45 é a temperatura que eles adoram trabalhar. Aí produzem ácido. A 5, eu boto eles para dormir, mas eles estão produzindo lentamente. Então, eles estão vivos e é obrigatoriamente vivos, porque isso vai chegar no final e dizer o que limita a vida de prateleira? A viabilidade do micro-organismo, na ordem de 10 a 8ª, se eu não me engano, e a acidez. O produto não pode passar de uma X acidez e não ter perda de micro-organismos. Então, eles são vivos, e isso é uma coisa muito interessante, já estou engatando aqui, né? Então, nós temos tempo, que são os micro-organismos probióticos, que os produtos são adicionados dos micro-organismos probióticos, né? Então, o iogurte probiótico, que tem um micro-organismo, tem este apelo, né? Ele só pode ser um micro-organismo, né? Que junto ele está associado a um bem à saúde, né?
como acontece com os micro-organismos probióticos, se eles estiverem vivos, se eles estiverem presentes no alimento a hora que a gente come, a hora que a gente toma o iogurte, certo? Perfeito. Acho que eu acabei. A Júlia vai querer complementar? Não, Não. já que você falou, me deu a palavra, Marina, eu não vou complementar, né? Mas eu ia perguntar uma coisa para a Mirna relacionada a Pergunte. isso. Né? Mirna, quando a gente compra um iogurte, né? Então tá lá, a gente compra um iogurte, está escrito lá data de validade, normalmente são um mês e meio, 2 meses, né? Da data de fabricação, a validade de um iogurte, a gente guarda na geladeira, bonitinho, né? E às vezes, sei lá, a gente esquece, deixa escapar, e aí pegou o iogurte na geladeira e passou 1 dia, 2 dias, né? Quando eu era estudante ainda de engenharia de alimentos, um dia eu estava em casa e minha mãe me chamou, tá? E me perguntou, tem um iogurte que venceu ontem, anteontem, eu posso comer? Né? O que você diria sobre isso? Na minha casa? Não, na sua. Então, o aspecto industrial, ele define, né, a vida de prateleira do produto, ela é definida por uma série de características. Tá? Então, a minha recomendação é siga o prazo de validade dos alimentos, porque o que define isso é cientificamente definido. Né? Agora, se eu tiver um pH, me perguntando. Não devemos comer produtos cuja validade está vencida. Tá? A ciência está por trás da definição do prazo de validade dos produtos alimentícios. A conservação, e veja só, a ciência está por trás e ainda ela considera que você está armazenando nas condições adequadas. Um iogurte é para ficar na geladeira, tá? E assim ele deve ser preservado, certo? Maravilha. Chegou uma pergunta interessante, o Martim, ele pergunta o seguinte: considerando que nos séculos anteriores a expectativa de vida era menor do que a que temos hoje na atualidade, podemos dizer que os processos industriais têm melhorado esse combate aos micro-organismos, aos nocivos, né? Entra lá, Júlia. Pode dizer. Olha só, né? Interessante essa, Martim. Bom, vamos aí um pouquinho a gente até sai um pouco dos alimentos, vai um pouquinho para a história, né? De fato, a expectativa de vida da população mundial, né? Claro, isso depende muito de que regiões do país, do planeta, né? Mas a gente deve estar ali nos 70 anos, 70 e poucos, quase 80, dependendo da região, né? É muito maior do que ela foi há 150, 200 anos, né? Quando, de fato, nós conhecíamos muito pouco ou quase nada sobre micro-organismos, né? Agora, vamos deixar claro, né, que os problemas que causavam a mortalidade e, portanto, uma baixa expectativa de vida antigamente não eram apenas a contaminação por alimentos, muito longe disso, mas nós tínhamos muitas doenças, epidemias e outras coisas, mas não por coincidência, muitas delas causadas por micro-organismos. Né? Então, quando a gente fala de tantas outras doenças e surtos infecciosos que dizimaram, né, grande parte de populações, eram por bactérias, por vírus, né, por fungos, enfim, por micro-organismos em geral. Então, o que se aprendeu, o que a ciência aprendeu, né, século XIX, né, o Pasteur, que foi tão importante nisso, foi que existem seres vivos
que nós não enxergamos a olho nu, que são micro-organismos, e esses micro-organismos, eles têm uma série de atuações, tá? Uma série de atividades que podem desde contaminar pessoas diretamente, causar doenças que causam morte, mas indiretamente também vão contaminar alimentos. Então, a descoberta do papel dos micro-organismos, não só nos alimentos, mas em toda a nossa natureza, é fundamental para que a gente consiga, com isso, saber como combater esses micro-organismos, e vindo para a área de alimentos, é claro, né? A gente aprende a combater os micro-organismos com processamento de alimentos, alguns métodos esses que a gente comentou hoje, e assim a gente se tornou, né, a humanidade, o planeta se tornou capaz de abastecer a população, ou pelo menos a grande maioria da nossa população, da população mundial, com alimentos seguros. Significa alimentos livres de micro-organismos causadores de doenças, os famosos patógenos. Então, sim, existe uma contribuição que é muito difícil a gente traduzir em números, né, Martim? Mas existe, sem dúvida, uma contribuição do processamento de alimentos e da ciência que está por trás disso no aumento da expectativa de vida da população. Bom, vou fazer um complemento aí. Você pode repetir, Marina, por favor? Claro. Vamos lá. Considerando que nos séculos anteriores a expectativa de vida era menor, mais baixa do que na atualidade, podemos dizer que os processos industriais têm melhorado esse combate aos micro-organismos? Sim, a resposta é sim. Eu não tenho aqui, obviamente, né, mas existem muitos estudos que mostram, né, que fazem essa correlação, estudos científicos de correlação que mostram o surgimento dos processos de alimentos, e uma coisa muito importante que mostra entre o uso de refrigeradores domésticos. A relação entre o uso da refrigeração doméstica e aumento redução de mortes, aumento de expectativa de vida. Tá? Eu acho que a gente tem que, embora a gente aqui esteja falando, né, nós estamos falando de processamento de alimentos, mas a gente vai precisar, podemos pensar na possibilidade de tratar de um capítulo de doenças transmitidas por alimentos, porque nós temos muitas doenças que são transmitidas por alimentos e coisas que a gente desconhece, né? E o processamento evita justamente isso, né? Mas cada etapa de evolução do processo está relacionado a redução de mortalidade, aumento de expectativa de vida. E uma coisa interessante, eu sei desses dados científicos porque eu assisti uma palestra com um médico apresentando, né? Não o saber disso, mas é interessante de um médico estar colocando isso, né? Não processador de alimentos. A importância do processamento de alimentos, tanto na redução de doenças, como no aumento da expectativa de vida, né? Então, sim, com certeza tem a ver com este mundo aí do micro-organismo. Muito bom. Nós temos ainda alguns minutinhos. A Paula, ela pergunta se há alguma forma de reduzir, né, ou de eliminar aí eventuais resíduos de agrotóxicos em frutas e legumes. Talvez alguma coisa com a lavagem. A melhor coisa com os agrotóxicos, né, eu acho que está quando a gente fala na cadeia alimentar, né? A cadeia de processamento, né, o sistema alimentar como um todo, não é o processamento. O processamento, ele é um pedacinho dessa cadeia, desse sistema alimentar. Ele começa no cultivo, no transporte, no uso dos agrotóxicos, né, ou dos agrotóxicos no plantio, né, e depois no uso, no processamento do alimento, e no uso desse alimento pela população, e terminando, né, com o descarte do resíduo e com o descarte da embalagem desse alimento. Então,
O sistema alimentar ele tem que olhar da produção ao final, né? Que seria a nossa nutrição, a nossa digestão, né? Associado aí ao que sobra também, né? Com o descarte. Então, eu diria que a indústria de processamento, o que ela precisa é receber alimentos com menos agrotóxicos ou sem agrotóxicos. A forma de diminuir o agrotóxico está na base da cadeia, na autorização de usos, na forma de uso, no uso responsável, porque o problema, muito mais do que o uso, é o uso não responsável que pode levar a dano, né? Então, eu não acho que isso está dentro da cadeia de processo, ele está na cadeia do agronegócio, é na cadeia anterior. Eu não sei se o Júlio queria completar alguma coisa, mas minha visão é essa. Eu acho que a Paula, né? Só para eu complementar aqui, dar um taco, acho que ela quis dizer, talvez em casa, né, se existe alguma coisa que ela possa fazer aí na higienização, quando ela compra uma fruta ou um legume, se existe alguma forma de diminuir isso, né, caso tenha sido produzido com agrotóxico, se existe alguma maneira dela minimizar ou retirar ali na lavagem. Lavar. Não tem segredo, né? Porque a Nina, na apresentação dela, ela fez essa classificação, né, de as possíveis origens de contaminação de alimentos, né? E o agrotóxico, tá? Se um alimento estiver com agrotóxico, chegar na nossa casa com agrotóxico, nós estamos falando de um contaminante que não é um micro-organismo, é um contaminante químico, né? Que sim, foi usado no plantio, no cultivo do produto, tá? Mas Júlia confirmou para mim. Acho que a gente teve um probleminha aqui na transmissão do Júlia. O Júlia congelou para mim. Júlia, você congelou. Eu congelei, gente? Você estava congelado. Não vai desenvolver. Então vamos lá, de novo. Congelado não desenvolve. Não desenvolve micro-organismos. Júlia continua congelado. Organismos por 15 segundos. Deixa eu... Estou aqui? Estão me ouvindo? Está um pouco agora instável, sim, Júlia. Mas agora voltou, Júlia. Então voltando, desculpa a falha técnica aqui, estava falando que o agrotóxico ele é um contaminante químico, não é microbiológico, né? Então não sei em que ponto que a coisa cortou, mas o que eu queria dizer é que a menina comentou que uma coisa importante é que a indústria que processa alimentos tenha esse controle sobre a rastreabilidade do alimento e o nível de agrotóxico que a indústria vai processar recebe, mas muitas vezes sim, a gente está comprando alimentos que não passaram pela indústria, né? A gente vai na feira comprar um pimentão, um tomate, e ele veio direto do campo, direto do produtor, então não passou pela indústria. E aí a pergunta da Paula talvez seja isso. Bom, isso pode ter agrotóxico, tá? Parece que não houve nenhum controle por parte da indústria, tá? Por parte de quem planta, a gente espera que tenha havido, mas por parte de indústria nenhuma houve esse controle. O que nós podemos fazer? Né? Os métodos de conservação que eu mencionei, calor, frio, etc., eles não servem para agrotóxicos. Então, ali a remoção é física mesmo, tá? É lavar, tá? Com cuidado, tá? Se a gente não tiver uma confiança na procedência do alimento, do nível de agrotóxico que ele tem, a gente tem que lavar, tá? Com bastante carinho. Muito bem. Lembrando que o agrotóxico penetra, né? Você pode tirar de uma superfície, então ainda Sim. Voltamos à base da cadeia, certo? Exato. Temos um tempinho para a última pergunta. O Fabiano, qual a opinião dos palestrantes quanto à adição de misina
natamicina, paramicina e outros antibióticos em alimentos. Atualmente são permitidos em superfícies, por exemplo, curados e queijos. Nossa última pergunta do episódio de hoje. Pergunta difícil, hein, Júlia? Bem difícil. Essa é... Vou entrar um pouco nela, Vai lá. então. Vamos pensar. Normalmente, quando a gente está falando do antibiótico contaminante, né, o antibiótico que vem na cadeia de produção animal, você pode ter, você usa antibióticos para tratar do animal e esse antibiótico está vindo no produto, né? Então, isso é absolutamente controlado pela indústria, tá? Pelas indústrias que recebem, né, o alimento. Então, isso faz parte do controle da matéria-prima para entrar dentro da indústria, né? Nessa adição, eu não sei se nós estamos falando da mesma coisa, mas, por exemplo, a nisina, né? Ela é produzida, ela é um antimicrobiano natural produzida pelas bactérias lácticas. Então, você busca essa produção, você pode colocar bactérias para produzir nisina, isolar nisina e utilizar essa nisina para o controle microbiano, né? Então, é isso que é permitido, né? Ou você pode usar nos produtos fermentados micro-organismos produtores de conservantes naturais. Então, são produtos que são bioconservados. Então, isso é muito interessante, porque você passa a ter uma conservação natural do produto e não pela adição de substâncias. Então, nesses produtos curados de queijos que foram citados, né, esses micro-organismos são utilizados para fazer os produtos bioconservados, que estão cada vez mais valorizados, porque você tem uma conservação natural dos próprios processos de fermentação, né? Então, assim, eu não sei se a gente conseguiu atingir mesmo a pergunta, né? Mas considerando que nós estamos aí no nosso finalzinho, se não, ele pode colocar aí no chat a dúvida que a gente traz no próximo programa. A gente começa respondendo para ele, se não foi isso a pergunta, tá bom? Porque é uma pergunta muito pertinente. Eu não sei se exatamente eu achei o caminho desse uso desses produtos, não mas como bioconservantes, né? Que é muito interessante. Júlia. Tem um pouco a acrescentar, né? Mas é interessante isso, né? Porque vai entrar num campo, né, em que mostra que muitas substâncias, né? A gente volta de novo nessa coisa de ter substâncias com esses nomes que muita gente deve assustar, o nitrato, a anisina, não sei o quê, nomes que a gente quem não é da área, né, vai ler, vai assustar, sabe o que é isso, né? Isso, será que faz bem, que faz mal, né? Muitas delas são, como a Mina colocou, no caso da anisina, produzidas por origens naturais, no caso bactérias, né, Mina? Então é uma bactéria, tá, que produz essa substância que cumpre uma função de antibiótico nessa situação. Então, eu acho que, gente, isso dá no mínimo um programa só para falar no assunto, né? Mas eu acho que pega um gancho para a gente pensar em o que são essas substâncias que muitas vezes a gente não conhece, qual é a origem delas, né? E também pensar se a origem dessas substâncias simplesmente é o que faz elas serem boas ou não na preparação, na formulação de um alimento. Tem muita coisa para falar sobre isso, mas não vai ser hoje. É verdade. Mas eu queria roubar ainda o finalzinho da sua fala, Júlia. Ela é um peptídeo antibacteriano. Ser um peptídeo significa que ela é um pedaço de uma proteína. Então, isso é o tipo, né, que são os peptídeos bioativos, isso é o tipo de alimento que a gente está buscando para o futuro. É você ter
a própria conservação do alimento através de compostos bioativos dos alimentos. Não só a conservação do alimento, mas também a promoção da nossa saúde. Nós já trabalhamos aqui, minha equipe de pesquisa já trabalhou com desenvolvimento de peptídeos bioativos que controlam a pressão arterial do queijo. Então, a gente promove no queijo prato que nós trabalhamos com camembert, trabalhamos com iogurte, aumentando o potencial anti-hipertensivo desses produtos, com experimentos in vitro, tá? Até o momento. Mas esse é um caminho que nós estamos seguindo, né? Então, a lisina, ela é um peptídeo produzido pelo lactococcus, se eu não me engano, ou lactobacillus, que é antibacteriano. Então, por isso que ele vai ser produzido lá na fermentação e vai ter essa ação no produto e na nossa promoção de saúde. Tá? É a ciência por trás de todos esses processos. Muito obrigada, Maria. Muito bom. Bom, agradeço aos professores Mina e Júlia, agradeço também a todos da equipe aí da FEA da Unicamp, né, que trabalham nesse projeto, a toda a equipe da ABIA também, e todos que nos acompanharam, né, enriqueceram muito esse programa com muitas perguntas, muitas curiosidades. No mês que vem tem mais, pessoal, nós vamos conhecer os processos que fazemos em casa, né, conhecer mais sobre eles, e saber como todos eles são feitos, né, ou grande parte deles são feitos na indústria de alimentos. É no dia 27 de julho, esperamos vocês. Até lá!